Olá, minha gente. Bom dia. É muito bom tê-los aqui mais uma vez para a gente buscar nas Escrituras aquilo que vai falar diretamente ao nosso coração. É muito bom reconhecer esse movimento que todos os dias, de manhã bem cedo, procura ter uma experiência real com Deus. Tenho certeza que hoje será também uma experiência muito especial, porque nós vamos estudar o capítulo número 15 sobre a Revolução Francesa. É um capítulo longo, mas é um capítulo que, em sua essência, traz a permanência da palavra de Deus, mesmo em situações extremamente conflitantes. Eu gostaria de convidá-los, nesse momento, a tomar sua Bíblia no capítulo de número 11 do livro do Apocalipse. Capítulo número 11 do livro do Apocalipse. Enquanto você está aí tomando sua Bíblia, eu vou aqui compartilhar a tela e passar para vocês, mais uma vez, como sempre tenho falado. Aqui está o meu Instagram, PR Lucas Alves. Todos os dias nós colocamos vídeos, citações do Espírito de Profecia, alguns pensamentos que nós consideramos importantes, que possam contribuir para suas reflexões, claro, para um perfil saudável, para comunicar um conteúdo que edifique, que contribua para o seu desenvolvimento, do seu caráter, da sua experiência cristã, de compartilhar o evangelho, e assim vai. Então, aí está PR Lucas Alves, ok? Vou ficar muito feliz se você me seguir lá, e muito obrigado por estar conosco agora aqui na sala 57. Bem, antes de abrir o texto, que é o capítulo número 11, ou melhor, de ler o texto do capítulo número 11, eu queria dizer para vocês que, e desde já eu peço oração, porque está sendo trabalhado nesse momento, no UNASP São Paulo, no mês de outubro, para vocês que moram aí, talvez alguns morem próximo do UNASP São Paulo, no mês de outubro, eu vou estar fazendo uma semana de oração. Essa semana de oração vai ser também apresentada no YouTube, ao vivo, e o tema que eu vou estar tratando nessa semana de oração será o tema que eu não queria fazer uma proposta diferente daquilo que a igreja está trabalhando, que é o tema voltado para a ênfase do grande conflito. Então, no mês de outubro, eu peço oração a vocês que intercedam na elaboração dos sermões, e já existem alguns deles que estão prontos, e a igreja do UNASP é uma igreja muito especial, muito querida. No ano passado eu estive na igreja do UNASP de Engenheiro Coelho, com a ênfase sobre o Espírito Santo, e agora, no mês de outubro, eu estarei com ênfase nos eventos finais. E um dos temas que nós vamos tratar será esse tema da Revolução Francesa também. Então aqui a gente vai apresentar um pouco para vocês, porque acreditamos que esse tema tem uma relevância extremamente importante para nós. E a gente precisa pensar sobre o conteúdo do capítulo número 11 também. Então, amigos, vamos lá e vamos entender um pouco esse capítulo. Como esse capítulo 15, ele tem várias referências, na Bíblia eu preferi apresentar alguns textos para que fique claro para você o que realmente significa esse capítulo de número 11. Eu intitulei aqui As Duas Testemunhas. Essas duas testemunhas que aparecem aqui. Eu não vou entrar na sétima trombeta, que é a partir do capítulo 11, versículo 15, mas somente a parte que acredito que está uma relação mais direta com a Revolução Francesa. Então, veja bem, antes de mais nada, vamos para o texto. No capítulo 11, versículo número 1 e 2, diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levanta-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Aqui eu vou fazer uma introdução primeiro no capítulo. Você percebe que dentro do santuário você tinha o pátio dos gentios e também tinha o pátio voltado para o povo de Deus, né, os israelitas, propriamente ditos. Então, quando você
olha para esse texto, você vê que a preocupação aqui dessa medição não está para o grupo exterior, os gentios, está para o grupo interior. Então, o que significa isso? O que nós podemos entender sobre isso? Com base na visão do homem com o cordel que media Jerusalém, isso você vê em Zacarias capítulo 2, verso 2, é possível considerar que a medição do templo e também daquelas pessoas que iam até o templo adorar, seja uma promessa de restauração e também de preservação. Ou seja, esse ato de medição, ela remota a Zacarias capítulo 2, versículo 2. Agora, o que significaria, então, esses dois versículos? Após o desapontamento de 44, nós vemos aqui que a igreja, né, passa uma experiência de desapontamento e ela também se dirige para o santuário celestial e para a obra de Cristo. Então, essa referência aqui de Jerusalém não é uma referência literal a Jerusalém que se encontrava naquele momento, completa destruição e ruínas, quando João recebeu, né? Então, o que se refere? Aqui se refere, uma vez que os judeus perderam o status do povo escolhido de Deus, em Mateus 21, versículo 43, essa medição, ela pode ser colocada para a ênfase do juízo, porque o povo vai ser medido automaticamente, ok? Assim, o ato dos gentios, o do templo terrestre, nesse caso, os gentios representam os que não são adoradores, os que não professam pertencer ao povo de Deus. Nos versículos 3 e 4, ainda do capítulo 11, diz assim: darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem. E essas duas testemunhas profetizam, né, a gente sabe muito bem, de 538 até 1798, que é o período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e durante 1260 dias, que são 42 meses. Esses são as formas diferentes de falar desse período profético. Então, darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor. Essa referência de candelabros, quando você vai para a Bíblia Andrews, ela faz referência a pessoas. Mas é interessante descobrir que as testemunhas se referem diretamente às Sagradas Escrituras. Deixa eu só adiantar aqui um pouco sobre esse aspecto. Então, quem são as duas testemunhas? Vamos lá. Nós entendemos que as duas testemunhas que se referem justamente ao Antigo e também ao Novo Testamento. Ou seja, o papel que as Sagradas Escrituras exerceram durante a Revolução Francesa. E aqui eu cito primeiramente, para não entrar num excesso de detalhes, Ellen G. White, ela diz o seguinte, olha o que ela disse sobre o que significa essas duas testemunhas. Grande Conflito, página 267, diz o seguinte: as duas testemunhas representam as Escrituras Sagradas do Antigo e Novo Testamento. Então, ao olharmos o desenrolar essa apresentação de Apocalipse, capítulo número 11, a partir do versículo número 3, em que aparecem essas duas testemunhas, os nossos olhos devem se voltar para o papel das Escrituras, que mesmo a igreja sendo perseguida, as Escrituras ainda estavam levando luz, mas houve um período de perseguição, e que esse período de perseguição, ele cresceu e se destacou ainda mais com relação às Escrituras no período da Revolução Francesa. No capítulo 15, Ellen G. White diz: todos os que exaltem suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudem o sentido claro das Escrituras para acomodá-lo à sua própria conveniência, ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. O período em que as duas testemunhas deveriam profetizar vestidas de saco finalizou-se em 1798.
498. Então, isso quer dizer que mesmo a igreja perseguida, mesmo a igreja intimidada, mesmo nesse período de 538 até 1798, a igreja não parou de testemunhar, não parou de falar, não parou de se posicionar, não parou de pregar. E essa finalização acontece em 1798. O uso que se faz das escrituras, entenda bem uma coisa, meus queridos amigos. Ao longo de muito tempo, nós nos preocupamos em ter Bíblia. E eu vou falar disso logo depois, no finalzinho da conclusão dessa apresentação, porque a Bíblia, ela foi completamente retirada das mãos das pessoas. É claro que a gente teve enormes dificuldades para produzir Bíblias e divulgar as escrituras, os seus ensinos também, mas é interessante que hoje o maior problema que nós temos não é de ter acesso à Bíblia. Todos vocês podem ter Bíblias em suas mãos o tempo que quiser, no celular, no iPad, no computador. Eu creio que boa parte dos lares, as pessoas têm mais de uma Bíblia. Mas o problema hoje não é o acesso à Bíblia. Entenda o que foi apresentado agora nessa citação. O problema é a interpretação, a aplicação e a exploração que tem sido feito hoje do próprio texto bíblico. Hoje nós vivemos em uma época que as pessoas estão usando a Bíblia para dizer o que a Bíblia não está dizendo. Você já imaginou que situação nós estamos vivendo? Hoje as pessoas estão utilizando a Bíblia para defender ideologias em relação ao sexo, em relação à educação, em relação até à política. Pessoas estão usando a Bíblia. Então, isso quer dizer que eu estou utilizando uma autoridade inspirada e aponto para Deus, porque é o autor das Escrituras. Então, se eu estou usando a Bíblia para dizer o que eu quero, usando a autoridade de Deus, então isso quer dizer que, em última instância, eu estou falando em nome de Deus. E quando eu falo em nome de Deus, que espécie de caráter eu estou representando Deus? Você nota aqui o problema? Você nota aqui o problema? Se eu tomo as escrituras e dou a interpretação que eu acho que ela deve ter, em última instância eu estou refletindo o pensamento, o caráter, a vontade de Deus. É por isso que hoje você vai encontrar muitas pessoas em vários podcasts da vida dizendo, não, mas Deus não é assim. Não, porque Deus, ele age dessa maneira. Não, porque Deus, ele trata o ser humano assim, utilizando justamente as Escrituras. Eu volto aqui para o texto que eu achei muito relevante, muito apropriado, essa citação. Todos os que exaltam suas próprias opiniões acima da revelação divina, todos os que mudem o sentido claro das Escrituras para acomodar a sua própria conveniência, ou pelo motivo de se conformar com o mundo, estão a trazer sobre si terrível responsabilidade. Você já imaginou, você já parou para pensar que como é sério para mim, como é sério para qualquer um de vocês, tomar a Bíblia, assumir uma posição diante de uma tela ou diante de um púlpito e abrir as Escrituras e falar? Eu volto a dizer aqui o que eu já falei algumas vezes. Deus não tem compromisso nenhum com o pregador. Nenhum com o pregador. É o pregador que tem que ter compromisso com aquilo que está escrito. Deus, ele não assina embaixo tudo o que eu falo em nome dele. Deus, ele confirma, ele aceita tudo aquilo que eu falo, do que está escrito e do sentido do que está escrito. Lembre-se de uma coisa. Nós vivemos em uma época que o maior desafio que existe não é ter as Escrituras apenas, porque todo mundo tem em suas mãos. É dar o sentido correto que as Escrituras dão. É dizer aquilo que a Bíblia está dizendo e não afirmar aquilo que eu quero dizer utilizando a Bíblia. Há uma diferença enorme, enorme. Mas avançando mais um pouco em relação ao tema propriamente dito de hoje. Aqui nós encontramos o texto do versículo número 7 e 8, que diz o seguinte: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar,
a besta que surge do abismo. Pastor, que besta é essa que surge do abismo? Vamos ver daqui a pouco que é a França. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão retirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então aqui nós vamos encontrar 3 nações. A primeira não é identificada, que é chamada de besta que surge do abismo. A segunda é identificada, Sodoma. A terceira que é identificada, que é Egito. E depois você vai encontrar uma atitude produzida dentro desse contexto, que é seu Senhor crucificado. Então, a pergunta que fica é: o que significa esse versículo? Primeiro, vamos entender que besta, Sodoma e Egito estão todos esses termos aqui se referindo a um só lugar, que é a França. Então, vamos entender um pouco. Essa palavra besta é tuterion, e aqui João não havia mencionado besta. É importante dizer que até agora ele não menciona besta. Ele vai mencionar a partir de agora. Então, o que seria isso? Que ela surge, então, do abismo. Então, no final dos 1260 anos, aqui nós chegamos, então, a 1798, aqui nós encontramos, então, a Revolução Francesa. O fato de a besta surgir do abismo é compreendido como indicativo de que a nação não tinha fundamentos, ou seja, era um poder ateu. Então, por isso que surge do abismo. Uma nova forma de poder satânico, então, se manifestou durante a Revolução Francesa. Então, o significado de surgir do abismo surge dentro de um contexto de ateísmo e com mais 2 características. Espiritualmente, olha o que o sentido da palavra diz. Não diz um sentido literalmente, mas espiritualmente se refere a Sodoma e Gomorra. O que essas nações trouxeram? Tá? Vamos entender. Sodoma, de acordo com Ezequiel capítulo 16, versículo número 46 a 55, é um símbolo de degradação moral. Eu quero dizer para vocês que algumas pessoas dizem por aí que não, o problema de Sodoma foi o problema de injustiça. Algumas pessoas, querendo tirar a pauta da homossexualidade do contexto de Sodoma, dizem, não, o problema foi de injustiça. Foi também. Lembre-se que a Sodoma foi considerada uma nação, uma cidade ímpia. E dentro dessa impiedade tem justiça, tem desamparar o pobre, tem também a promiscuidade moral e sexual. Tá? Então, é um pacote. Eu não posso ser seletivo. Mais uma vez, eu volto aqui a dizer para vocês, há pessoas que estão querendo dizer aquilo que a Bíblia não está dizendo. Então, se tornam seletivos dentro de suas interpretações. Então, o contexto é, essa besta surge do abismo, que é do ateísmo. Essa besta espiritualmente é Sodoma e Egito. Sodoma, por causa da sua promiscuidade, entre outras coisas, e o Egito. Por que vem a referência ao Egito? A referência do Egito é para tratar disso aqui. Esse país, ele foi o mais ousado a se levantar contra Deus. Em Êxodo capítulo 5, versículo 2, diz, quem é o Senhor para que lhe ouça a voz? Disse então o faraó. Tais atitudes são características da Revolução Francesa, ou seja, tanto a promiscuidade moral, a degradação moral, quanto também a negação da existência de Deus. Em seu livro sobre a vida de Napoleão, Walter Scott diz o seguinte, durante a Revolução de 1793, o mundo pela primeira vez ouviu uma assembleia de homens nascidos e educados na civilização e assumindo o direito de governar uma das maiores nações europeias, levantar a voz em coro e negar a mais solene verdade que a alma do homem recebe e renunciar unanimemente à crença na divindade e o culto à mesma. É interessante nós percebemos que o desenrolar da Revolução Francesa ela ocorre com alguns traços bastante interessantes, né?
Interessante que a própria Revolução Francesa inclui elementos espirituais. A negação de Deus, a promiscuidade moral de forma completamente ousada e destemida. Mas, além disso, existe um outro elemento aqui que o texto apresenta, que diz o seguinte, que essa besta que tem características de Sodoma e Egito, está falando aqui da Revolução Francesa, da França, também persegue o Senhor que foi crucificado. Então, o que significa esse texto? Que crucifica o seu Senhor. Bem, aqui nós vamos entender, no livro Grande Conflito, página 271, que diz o seguinte, onde o seu Senhor foi crucificado, qual o significado disso? Esta especificação da profecia também foi cumprida pela França. Em nenhum país fora o espírito de inimizade contra Cristo ostentado, mas surpreendentemente, em nenhum país encontrar a verdade mais atroz e cruel oposição. Na perseguição que a França infligiu aos que professavam o Evangelho, crucificou a Cristo na pessoa de seus discípulos. Então, peraí. Quando fala que o seu Senhor naquela cidade foi crucificado, está se referindo ao quê, pastor? Está se referindo agora à perseguição que os valdenses sofreram, que os huguenotes também sofreram, ou seja, a perseguição que o Estado, junto com a igreja, produziu em relação aos protestantes. Eu sei que não dá para a gente interagir agora, mas eu pergunto, ficou claro para você até aqui? Está claro para você até aqui que o capítulo 11 está tratando justamente da França, Sodoma e Egito, degradação moral, ateísmo, e depois a crucifixão de Cristo se refere à perseguição dos protestantes. Está tudo bem aqui? Está claro para você? Ok. Então, avançando mais um pouco, a pergunta que fica é, aonde atingiu esse auge de perseguição? Aonde o seu Senhor foi crucificado? Aqui se refere a que aqueles que se dedicaram a Deus, que caminhavam com Deus, que defendiam as Sagradas Escrituras, que se levantavam contra os ensinamentos absurdos de Roma, foram então perseguidos. Bem, a autora apresenta um evento que foi extremamente marcante. É conhecido como o mais negro, porém do negro catálogo de crimes, o mais horrível entre as ações diabólicas, de todos os hediondos séculos, foi o massacre de São Bartolomeu, em que a Igreja de Roma, juntamente com o poder do Estado francês, perseguiu os protestantes. O mundo ainda recorda, com estremecimento de horror, as cenas daquele assalto covardiço e cruel. O rei da França, com quem sacerdotes e prelados romanos insistiram, sancionou a hedionda obra. Por toda a França, a carnificina, simplesmente para as pessoas defenderem as Sagradas Escrituras e se tornaram cristãos e está rompendo com a Igreja de Roma. Elas foram perseguidas e foram mortas, conhecida como a Noite de São Bartolomeu. Por toda a França, a carnificina durou 2 meses. Pereceram 70 mil da legítima flor da nação. Incrível, incrível. As pessoas foram mortas. Esse morticínio começou em uma madrugada. E hoje no Vaticano existem medalhas reconhecendo esse ato, em que o bispo de Roma se regozijou, diz o livro Grande Conflito, sobre essa torturante, marcante, deplorável lembrança, deplorável registro da Noite de São Bartolomeu. Avançando mais um pouco, você encontra uma mistura, alguns ingredientes terríveis dentro da Revolução Francesa, e volto a repetir, uma revolução de uma nação que vivia enormes diferenças de classes, com a presença da igreja dentro do Estado, e então esse domínio se levanta de uma forma absurda, quando uma mulher ela é colocada numa espécie de trono, é levada então para a representação da Assembleia Francesa, e lá é colocada a deusa da razão. E aqui diz que, ao ser a deusa apresentada à convenção,
o orador tomou pela mão essa mulher, que era prostituta, uma atriz conhecida, e voltando-se à Assembleia disse: mortais, cessai de tremer perante os trovões impotentes de um Deus que vossos temores criaram. Não reconheçais doravante outra divindade senão a razão, oferecendo-vos sua mais nobre e pura imagem. Se haveis de ter ídolos, sacrificai apenas aos que sejam como este. Caí perante o augusto Senado da liberdade, ó véu da razão. Que coisa absurda. Então, a nação agora diz nada de fé, nada de Bíblia, nada de crença, e nem tampouco nada, absolutamente nada de Deus. A fé precisa, então, ser substituída pela razão. É óbvio que essa atitude tão radical, tão ousada, foi também consequência do tipo de Deus que a Igreja de Roma estava apresentando. A Revolução Francesa e essas decididas e ousadas posições contra a fé foi instigada, ou melhor, foi influenciada pelo testemunho da Igreja de Roma. A postura do Estado romano em relação ao protestantismo e a Deus tem muita relação com o papel que a Igreja exerceu durante o período e anteriormente ao período da Revolução Francesa. Então, o que nós podemos encontrar agora, o que nos chama muito, muito a atenção? Uma mulher exaltada, em que ela substitui a fé e a concepção, o conhecimento de Deus pela razão. E essa mulher agora, ela é idolatrada. E agora, o que me chama a atenção é que a posição ousada é que, além dessa mulher ir para a Assembleia, ela agora é carregada até a igreja de Notre Dame. Isso é algo impressionante. Então, ela foi carregada para cá, para dentro da própria igreja. E foi dito o seguinte, ó, aqui está a nossa deusa. Aqui está a nossa deusa. É interessante que, em 14 de julho, nós conhecemos, né, a tomada da Bastilha, que era o lugar onde muitas armas estavam sendo armazenadas. Nós sabemos que a Revolução tem carnificina, tem guilhotina, tem pessoas importantes sendo mortas. A Revolução Francesa, ela não foi do dia para a noite, ela não foi só um momento, ela durou anos. Dizem que foi instituído justamente naquele período a guilhotina, que tirava a vida de muitas pessoas, justamente para tornar macabra a sentença de morte, as questões de partidos políticos. É lá naquele contexto da Assembleia que surge a questão de direita e também de esquerda, os principais personagens para você reconhecer um pouco, e então vai até 1798. E aqui nós encontramos, Apocalipse capítulo 11, versículo 9 e 10, o seguinte: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Presta atenção nisso. Por 3 dias e meio. A pergunta que fica é: o que significa, pastor, esses 3 dias e meio de Apocalipse capítulo número 11, versículo de 9 a 10? Bem, o comentário bíblico adventista diz o seguinte: o cumprimento desta profecia durante o breve período da história revolucionária da França, em que o ateísmo chegou ao auge. Pode-se considerar que ele começou no dia 10 de novembro de 1793, quando um decreto promulgado em Paris aboliu a religião. Tá? Então, esses cadáveres, as duas testemunhas por 3 dias e meio, se refere à abolição da religião no Estado francês, e que termina em 17 de julho de 1797, ocasião em que o governo francês revogou as restrições à prática religiosa. Ok? Então, quando você lê o texto se referindo às duas testemunhas, deve ser aplicado justamente a essa promulgação, considerando um decreto para abolir a religião, que é retomada essa liberdade em 1797. Aqui também diz que, logo depois, não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados,
Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O que significa isso? Significa que por meio do poder condenador de suas profecias, do versículo número 3, poucas torturas são piores do que uma consciência culpada, quando a verdade e a justiça são constantemente postas diante do pecador obstinado, tais atributos costumam ser intoleráveis para eles. Ou seja, o que acontece nesse período dos 3 anos e meio é justamente perseguição, tortura e também morte. Agora, avançando mais um pouco, no versículos de número 11 e 12, diz o seguinte, abra sua Bíblia e vamos dar uma olhadinha, e depois eu volto aqui para a citação, tá? Vamos para a Bíblia então, capítulo número 11, versículo 11 e 12, diz o seguinte, olha o que o texto diz, 11 e 12. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi aqui, e subiram ao céu, numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, isso quer dizer que, apesar da perseguição, apesar das duas testemunhas serem lançadas no pó da terra, e aqui se fala das Sagradas Escrituras, haveria um momento que essas Escrituras seriam novamente exaltadas. Ou seja, ela cai, ela permanece no pó, mas ela não está lá para sempre, e ela não vira pó. Então, o que significa esse texto do versículo 11 e 12? Ainda sobre as consequências da palavra de Deus ter sido esquecidas, superadas e lançadas ao chão. Diz o seguinte, a exaltação das Escrituras que ocorreu aqui, ela é impressionante porque logo depois da Revolução Francesa, nós vamos encontrar aqui as sociedades bíblicas sendo formadas em todo o mundo. Então, nós temos a britânica e as estrangeiras, que foi em 1804, pouco tempo depois da Revolução. Nós também temos a americana em 1816. Então, nós encontramos, mesmo em face de tantas perseguições, de tantas negações, de tantas opressões, justamente quando a Bíblia, por algum momento, permaneceu calada, há uma explosão de sociedades espalhadas pelo mundo com o intuito de levar a palavra de Deus para tanta gente. Eu queria aqui concluir e dizer para vocês o seguinte, nós estamos nos aproximando da gloriosa volta de Jesus Cristo, isso faz com que o nosso coração bata mais forte. Nós vivemos em um quadro de degradação moral, de exaltação da razão, e um terceiro elemento. Hoje nós vivemos em degradação moral, nós vivemos em um momento de exaltação da razão, e também vivemos em uma época em que as pessoas falam tudo das Sagradas Escrituras. Escuta uma coisa, que o seu coração se renda completamente ao que está escrito. Que sua mente seja escrava da vontade de Deus. Que suas decisões, suas escolhas, seus fundamentos, o seu lar, da sua vida, nós precisamos de pessoas que não são dirigidas por opinião de terceiros. Nós precisamos de uma geração de pessoas que sejam dirigidas pelo Espírito do Senhor, que fala através das Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você para 3 coisas. A primeira delas, seja não um leitor da Bíblia, seja um pesquisador das Sagradas Escrituras. Seja alguém que não vive comendo comida processada, ou seja, só entende de Bíblia quando uma pessoa está pregando, quando um pastor está pregando, quando um líder está pregando, quando um influencer está pregando. Você tem que ser o primeiro a tomar posse das Sagradas Escrituras, pedir ao Espírito Santo que guie você para que a sua consciência seja submetida completamente àquilo que está escrito. Que nós sejamos uma geração de pessoas que tenha prazer, que tenha satisfação, que tenha alegria, não de passar horas diante de um streaming, diante de uma Netflix, diante de uma HBO, ou seja lá o que for.
Não seja uma geração que se detém horas dentro de um feed de notícias, do Instagram, de Twitter, ou seja lá o que for. Que nós sejamos uma geração em que nossas opiniões elas são formadas porque nós estudamos as Sagradas Escrituras. E que cada aspecto da nossa vida nós temos respostas, porque nós não somos superficiais nas Escrituras. Nós lemos texto, nós memorizamos o texto, nós compreendemos o texto e, pela graça de Deus, nós vivemos também esse texto. Em primeiro lugar, uma vida alinhada com aquilo que está escrito. Em segundo lugar, uma vida alinhada com o que está escrito, mas também uma vida alinhada com aquele que dá sentido àquilo que a gente lê, porque a nossa religião não pode ser só cognitiva, a nossa religião tem que ser também uma religião baseada no poder de Deus. Paulo disse que foi para Coríntios e disse lá para os coríntios: eu estou aqui, eu não estou aqui não para exibição de conhecimento e de informação, porque religião não se resume à informação. Mas além da informação, que é extremamente importante, a gente tem que se mover no poder de Deus. Todas as vezes que o Espírito Santo está presente, ele não nega as Sagradas Escrituras. Quando o Espírito Santo está presente, ele exalta as Escrituras. E é somente pelo Espírito que nós conseguimos viver à altura daquilo que nós acreditamos. Então, primeiro, seja um pesquisador, seja um estudante. Estude Bíblia com sua esposa, estude Bíblia com seus filhos, estude Bíblia sozinho. Não seja alguém que vai para a escola sabatina que não sabe nem o que é o tema da lição do trimestre, que não estudou nada durante a semana. Seja alguém que é profundo. Não deixe que terceiros ou outras pessoas pensem por você. E, em segundo lugar, peça a Deus força, poder e graça para viver o que você está lendo. O conhecimento, ele precisa estar aliado ao poder para viver esse conhecimento. E esse poder para viver o conhecimento só é possível quando nós pedimos o batismo do Espírito Santo todos os dias. Há pessoas que separam consagração da vida intelectual, do estudo. Está errado. Nós, como crentes, precisamos ser pessoas intelectuais, incansáveis, pensadores, mas toda a base do nosso pensamento, como dizia John Stott, cristão também pensa, é pensamento bíblico. Não é filosofia, não é ideologia. Eu fico olhando, às vezes, tem pessoas que são enganadas bem facilmente, sabe por quê? Porque colocam ideologias, filosofias, ideias preconcebidas para depois usar a Bíblia. Está errado. Primeiro é Bíblia, é Sagradas Escrituras, está escrito, é assim diz o Senhor. E não somente isso, é ter o método correto de interpretação da Bíblia. Primeiro, estude a Bíblia. Segundo, peça a Deus para vivê-la. E terceiro lugar, escuta isso. Bíblia é livro para ser estudado, é livro para ser vivido e é livro para ser compartilhado. Bíblia não é tesouro em que eu creio nisso, eu entendo isso, eu vivo isso, mas para quem você está compartilhando? Eu quero dizer uma coisa para vocês e digo como testemunho, amigos. Eu estou dando estudo bíblico para 4 pessoas, inclusive amanhã eu tenho 2 pessoas que estão estudando a Bíblia em Fortaleza. Me ligaram, a gente teve um gap, e depois me ligaram, disse, pastor Lucas, a gente tem que voltar, porque ele ia receber um estudo mais presencial, e disse, pastor, eu quero presencial, mas quero continuar com você no virtual. E que coisa maravilhosa, como isso aquece o nosso coração. E um casal também de Oricuri, que nós jantamos juntos agora lá em Natal, e que agora, no próximo sábado, eu estou indo para essa região aí do Pernambuco, para fazer o batismo de 2 pessoas que visitei no final do ano passado, e abri Bíblia, e oramos juntos. E essas pessoas agora vão ser batizadas sábado que vem. 3 casais. E todos esses casais, pela graça de Cristo, vão se entregar a Jesus Cristo de forma completa. A Revolução Francesa lançou fora e pisou fora a Bíblia. E sabe o que é que surgiu?
existencialismo, iluminismo, humanismo e um vazio aqui dentro. Porque é isso que provoca. A ausência de Deus provoca vazio. A ausência de Deus confunde as pessoas, e a ausência de Deus e de Bíblia que leva a gente a viver uma degradação moral. Por outro lado, a presença de Deus, a exaltação das Escrituras, enobrece o nosso caráter, melhora nosso casamento, nos torna pessoas mais educadas, nos torna pessoas mais que refletem tudo o caráter de Deus e que tem uma santa ousadia de viver. Essa geração de hoje vive de opinião. Quero convidar você que, em nome de Jesus, não faça parte de uma geração que vive de opinião, seja parte de uma geração que vive de convicção, e convicção do que está aqui, ó, escrito. Não seja uma parte de uma geração que vive de opinião. Hoje nós vivemos o tempo todo. As pessoas querem falar o tempo todo querem falar. O tempo todo nossos ouvidos estão ouvindo ali, é muita quantidade de pessoas, é Instagram, é Twitter, é Facebook, é YouTube, o tempo todo querem falar. Mas é isso aqui que nós mais devemos ouvir. Que os maiores influências da sua vida, seja Moisés, seja Paulo, seja João, seja Pedro, seja Mateus, seja Marcos, seja Daniel, seja Abacuque, seja Malaquias, que os maiores influenciadores da sua mente sejam aqueles homens que um dia foram influenciados pelo Espírito Santo, escreveram o que está aqui e que hoje quer alcançar o seu coração. O mundo não estará muito diferente até que Cristo volte do que aconteceu com a Revolução Francesa. Mas lá Deus teve um povo que viveu as Escrituras, que se entregou ao Espírito e que não fechou os olhos ao seu compromisso de missão. E hoje, escuta uma coisa, viu? A história vai se repetir dos dois lados. E eu quero estar desse lado de cá, o lado daqueles que se mantiveram firmes até o fim. Eu pergunto, é seu desejo também? É seu desejo também? Pastor, eu quero também ter isso na minha vida. É isso que eu quero no meu coração, aqui dentro, ardendo no meu peito. Bíblia lida, Bíblia vivida e Bíblia compartilhada. O que mesmo aí? Vamos juntos agora? Vamos juntos? Bíblia vivida, né? Bíblia lida, Bíblia vivida, Bíblia compartilhada. Vamos de novo? Bíblia lida, estudada, né? Bíblia vivida e Bíblia compartilhada. Fecha seus olhos, vamos orar a Deus. Bom Deus. A Revolução Francesa tem muitas coisas para nos ensinar. Em primeiro lugar, que nós olhamos para o passado e vimos uma revolução de classes, de lutas entre classes, de opressão, de perseguição, de exaltação da razão, de negação da fé. Mas mesmo assim a tua palavra, Senhor, foi erguida. As duas testemunhas se colocaram de pé. Obrigado, Senhor, porque no mundo hoje nós podemos ter acesso à tua vontade, aos teus pensamentos, quando lemos as Sagradas Escrituras. Mas hoje nós vivemos uma época em que muitas vezes essa Sagrada Escritura ela é torcida, ela é adulterada, ela é manipulada por desejos e vontades humanas. Mas nós queremos, Senhor, em nome de Cristo, submeter nossa vontade, nosso coração e nossa consciência àquilo que o Senhor inspirou profetas, patriarcas, apóstolos, discípulos a escreverem. Que, em nome de Jesus Cristo, que a nossa consciência esteja em completo alinhamento à tua vontade. Que a Bíblia seja um livro estudado, lido, que a Bíblia seja um livro vivido por todos nós e também compartilhado no nosso cotidiano. Abençoe essa sala, a cada amigo, a cada amiga que está conosco hoje. E eu te peço, ó Deus amado, que por tua graça
nós sejamos uma geração que se compromete com tudo aquilo que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus, amém. É isso, amigos. Um abraço. Deus o Ô, abençoe. Lucas, mais uma vez, obrigado. Muito bom. Durante estava falando aí, a cada momento vinha o texto de Salmo, né? Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? A gente vê na história aí como que os reformadores se posicionaram em defesa da Bíblia. E é assim que a coisa vai andando, né? Obrigado, viu, pastor? Nos relembrar Alegria. mais uma Deus vez. abençoe vocês. Deus abençoe isso também. Amados, bênçãos. Opa, fechei aqui. Quero até aproveitar o ensejo aqui, né? E deixar aqui a dica, né, da gente se aprofundar cada vez mais, aproveitar essa temática, né, do grande conflito. E eu não sei, é provável que um ou outro ainda não leu, então aproveita para ler esse livro, né, O Grande Conflito, porque ele é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a entender vários textos da Bíblia também, né? A Bíblia ela nos ajuda a posicionar. Imagina que em meio, muitas vezes, a questões religiosas, a polêmicas de várias situações. Imagina que outro dia eu estava em um velório, e esse velório, a família da pessoa que estava sendo velado não era da igreja, né? Era de outra igreja, e a pessoa já começou o culto, o pastor ali já começou o culto falando, olha, o irmão fulano aqui está morto. Aí as pessoas disseram assim, está morto, né? Aí ele falou, não, não está morto. Não está morto, porque ele já está com Deus. Você pode imaginar, a Bíblia ela mostra totalmente contrário isso, né? A Bíblia diz que a memória está no esquecimento, que há uma ressurreição e que Deus, Jesus vai voltar e todos os mortos em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os vivos, estaremos transformados. Então, a palavra de Deus ela é muito importante. Ser lida, como diz o pastor Lucas, ser lida, ser vivida e ser compartilhada. Peguei aí, você viu, né? Você viu, né? Então, muito bacana. Muito bem. Você chamar aqui o pastor Wagner, que já está por aí já também, né? O pastor Wagner está aí desde... Oramos antes de começar na sala. E oramos antes, né? Chamar o pastor Wagner aqui, que nós temos, já que falamos da palavra de Deus compartilhada, né? Deixa eu aqui. Meu pastor, E aí, meu brother, tudo bem? Como é que você está? bênção. Estou na bênção, pastor. Eu estou vibrando com esse negócio do grande conflito aí, do estudo com o pastor Lucas, rapaz. Tremendo, Porque né? isso desperta nosso povo, e muitos aqui têm despertado para isso, para a prática da leitura do grande conflito, e Sim, dos livros do Espírito de Profecia, né? Porque, infelizmente, muitos dos nossos irmãos, além de não ter o livro, não lê. Então, a gente realmente está feliz porque tem muita gente despertando para pesquisa nos livros de profecia. Isso que é uma... interessante, pastor. E o interessante é que, às vezes, a pessoa pega o livro, entrega para o outro e fala assim, ó, leia esse livro, porque esse livro é muito bom. Mas ele mesmo não leu, né, irmão? Mas aí fica aí, né, pastor? Eu acho que aquilo que você está falando é muito importante, né? A gente aproveitar isso aqui vai trazendo essa consciência, né, da leitura da Bíblia, né? E o livro Grande Conflito, Espírito de Profecia, traz muita clareza para nós dos textos sagrados também. É extraordinário isso, não é? É um processo. Quando você se detém na leitura dos livros do Espírito de Profecia e você nota a profundidade com que ela escreveu, né? O conteúdo do Espírito de Profecia é um negócio absurdo.
especialmente escrito por quem foi escrito, né? Uma menina que não chegou praticamente a estudar, com muita deficiência na saúde por muitas vezes. É muito improvável, né? Muito improvável que ela pudesse realmente ter escrito o que escreveu, da forma como escreveu, sozinha. Então, a fragilidade de Ellen White, quando ela foi escolhida, depois de duas outras pessoas negarem o chamado para fazerem isso, a fragilidade dela é uma evidência da autenticidade do que ela escreve. A falta de cultura acadêmica dela, não estudou, é uma evidência da autenticidade do que ela escreve, enfim. Não tem como. E se você for um pesquisador do Espírito e Profecia, você vai ver que tudo que tem a ver com a nossa fé, nossa necessidade de compreensão da Bíblia, mais apuradamente está ali, está ali. E a igreja forneceu e fornece recursos para você ter o Espírito de Profecia de graça, de graça. Você tem um aplicativo chamado EGW, você baixa esse aplicativo de graça. Tem todos os livros do Espírito de Profecia. Além de ter todos os livros, tem várias meditações também escritas por Ellen White. Então, assim, de graça. Uma coisa que é muito legal nesse aplicativo chamado EGW, anote aí, se você não tem, está usando seu celular para coisa que não é tão útil. Esse negócio é útil. Lá no EGW você tem uma fonte de pesquisa, uma lupa de pesquisa. Você escreve lá uma palavra, e aí, quando você escreve essa palavra, aparecem todas as citações, escute bem, irmão, todas as citações nos livros que contém aquela palavra. E aí você pode se tornar um esmerado pesquisador do Espírito de Profecia. Além disso, pastor, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para os nossos amigos. A igreja investe muito, né? A igreja quer que a gente aprenda, que você seja um pesquisador, né? Eu estou mostrando para vocês um outro recurso que tem na internet. Isso aqui é de graça, ó. EGW, ellenwhite.org, tá vendo aqui, ó? Esse é um site que também tem todos os livros do Espírito de Profecia. Tá vendo aqui, ó? Atos dos Apóstolos, Beneficência Social, Ciência do Bom Viver, tá certo? Aqui em cima, tá vendo aqui, é uma lupinha, ó. Você vem aqui e escreve assim, ó, amor, certo? Vai na lupinha aqui, ó. Olha lá. Aqui do lado apareceram todas as citações que tem a palavra amor. Tá vendo aqui, ó? Desse lado aqui. Deixa eu tirar isso daqui que pode estar atrapalhando você. Ó, aqui todas as citações. Amor, Deus, o amor vem de Deus. Aí você clica em cima desta janela que está azul aí para você, aparece a citação aqui, ó. Você pode ampliar aqui para você ler com mais tranquilidade. Aí tem a fonte, ó, Caminho a Cristo, 59, 3, o amor é o princípio da ação. O coração renovado pela graça, o amor é o princípio da ação. Tá vendo? Gostei desse texto. Eu já vou copiar ele aqui, ó. Você pode copiar esse texto aqui, ó. Copiar texto, você copia o texto, copia a seleção do texto. Você pode ter aqui um Word aberto para você trabalhar. Nesse momento aqui, eu copiei e colei esse texto no Word que eu tenho aberto aqui, porque eu gostei desse texto e ele vai fazer parte do próximo link. Estou ensinando isso aqui, pastor, por quê? Porque é um recurso de graça. Tem muitos irmãos que não podem comprar a coleção de profecia e ter os livros físicos, mas você tem um livro e tem mais recurso. Nesse site, quando você entra,
eu quero ensinar aqui para vocês. Quando você entra nesse site, tem um recurso nele, que eu quero ver se eu consigo mostrar aqui para você. Eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui, pastor, o povo talvez não conheça, né? E o recurso é muito pouco utilizado. Ó, esse mesmo site, isso aqui é a capa do site, tá vendo, ó? Que eu acabei de mostrar para vocês. Centro de Pesquisa Ellen White, UNASP e tal, porque é vinculado. Isso aqui é uma imagem maravilhosa de uma visão que ela teve, né? Tá registrado no Grande Conflito, no Primeiros Escritos. Então, aqui é o Vida e Obra, escritos online, downloads, perguntas, rádio, canal do YouTube, aí vem sempre uma citação importante. Participe da distribuição de milhões de cópias do Grande Conflito, é altamente contextualizado com relação à igreja, né? Agora, o que é muito legal é isso aqui, pastor, também, ó. Site oficial, livros de Ellen White em texto, é quando eu entro aqui e vou lá para aquele lugar, livros de Ellen White em versão áudio. Você clica aqui, ó. Clicou aqui, você vai entrar na parte do site que tem audiolivros. Tá vendo aqui, ó? Pastor, todos os livros dela em áudio. Ó. A pessoa não sabe ler, pastor. Ela vem aqui, ó, tem dificuldade de ler, né? Vai, clica aqui, ó, em cima desse livro e ele vai ter o livro aqui, ó, em áudio. É só clicar aqui, ó. Propósito da Igreja, que é o livro agora com os capítulos abertos, tá vendo, pastor? Cada capítulo daquele livro que eu abri lá, aqui, ó, 58 capítulos. Aí a pessoa clica aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O propósito de Deus para a sua igreja. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus. A pessoa não sabe ler ou tem dificuldade de leitura? Ouve. Muita coisa boa, né, pastor? Pode voltar, pastor, pode ler de novo, pode voltar, não entendeu, volta, sabe? E vai, ó, aprendendo aquele negócio ali. Oportunidade tem demais, né, pastor? Só não aprende, pastor, quem não quer. Né? Os recursos que... mas a igreja vende livro caro e etc. A produção de um livro desse, no material que a gente produz, é caro mesmo, material de qualidade. Mas a igreja não tem interesse em ficar vendendo